Amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá, hoje, terça-feira, e como toda terça-feira, é nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Hoje eu quero tratar de um assunto também muito interessante, principalmente para as futuras mamães e, logicamente, aos futuros papais, né? E você que nos assiste, que tem conhecimento de parentes ou amigas que estão grávidas ou prestes, né, logicamente, a dar à luz, né? Eu acredito que as informações de hoje serão informações bastante úteis. É por isso que, caso no final da nossa explanação, se você achar que é interessante você compartilhar com essas pessoas conhecidas, os seus parentes, então, por favor, compartilhe e divulgue essas orientações. A sequência seria dessa forma: nasceu o bebê, tendo alta do hospital, você vai receber o calendário de vacinas, você vai receber todos os dados do nascimento do bebê, você vai receber uma série de informações a respeito do teste da orelhinha, o teste do olhinho, o teste do coração, alguns hospitais o teste da linguinha, enfim, uma série de anotações que o berçário ou a maternidade irá fornecer. Todo esse material, você ouvindo as explicações da maternidade, esse material vai ser importante para a primeira consulta do bebê. E essa primeira consulta do bebê, a gente orienta a ocorrer dentro dos primeiros 7 dias. Então, já tente agendar uma consulta, seja na unidade básica de saúde, nos postos de saúde, ou com o seu pediatra, do seu convênio, que seja, uma consulta que caia nos primeiros 7 dias. Por quê? Porque o primeiro mês, é o que eu sempre digo, é um mês muito difícil para quem tem o primeiro bebê. E as informações são informações fundamentais que, quanto mais cedo você tiver essas informações, com certeza auxiliarão muito no desenvolvimento e no dia a dia do seu trabalho frente à criança. Então, o que é que nós temos que observar? Trazendo todos esses documentos na primeira consulta. A avaliação do peso da criança. É muito importante a avaliação do peso. Por quê? Porque na primeira semana, nos primeiros 10 dias, é comum a criança perder peso. Tanto é que a criança nasce com um peso, quando tem a alta da maternidade, o bebê já perdeu o peso. E na primeira semana, a gente vai observar que pode ocorrer essa perda de peso, e daí a importância de ter a primeira consulta na primeira semana, para o pediatra observar quanto de peso que perdeu, se essa perda de peso é significativa,
se vai ter que auxiliar e orientar de uma forma mais profunda a respeito de como recuperar esse peso. A respeito da amamentação, né? A orientação sobre a amamentação. E nesse ponto, não se esqueça, existe sempre um ditado: mãe que tem capacidade de gerar um bebê tem capacidade para amamentar este bebê. Então, a amamentação é fundamental. Agora, para amamentar, é importante que o bebê tenha uma pega perfeita no seio da mãe, na mama da mãe. Se a criança pegar apenas o bico da mama, muito provavelmente essa mãe vai começar a sentir ardor, pode ocorrer de ter rachadura e muita dor. Isso aí são fatores que desestimulam a mãe a amamentar. Então o que tem que fazer? A criança tem que pegar não só o bico da mama, mas também toda a parte marrom, que é a areola da mama. Então a criança abocanhando tanto o bico, mas também a parte toda da areola, com certeza o leite vai fluir melhor, não vai ter o problema de ardor e nem de rachadura do bico. Então esse é o primeiro passo para se ter uma amamentação de sucesso. Certamente a mãe numa posição confortável, né, para poder amamentar o seu bebê. A natureza foi bem feita. Existem alguns estímulos para você formar mais leite, estímulos para que a mãe possa produzir mais leite. Por exemplo, beber bastante água, dentro do possível a mãe manter a máxima tranquilidade possível, coisa difícil nessa época, nós entendemos. Mas um dos elementos fundamentais para se ter o estímulo do leite materno é a sucção do seu bebê. Regra geral, quanto mais a criança sugar, mais estímulo para o seu cérebro para se formar o leite materno. Então a regrinha sempre é essa: quanto mais o bebê sugar, mais estímulo para formar o leite materno. Quanto mais leite materno formar, então automaticamente a criança vai ficar mais tranquila. Agora, não existe, gente, não existe esse negócio de fazer a criança mamar de 2 em 2 horas, muito menos de 3 em 3 horas, tá? Isso aí não existe. A regrinha da natureza é fácil e prática. Por isso que a gente fala, a amamentação do bebê tem que ser aquilo que a gente chama de livre demanda. Fazendo um trocadilho, quem manda é o bebê, né? Então, normalmente a criança quer mamar no primeiro mês, principalmente nos primeiros dias, a cada 40 minutos, veja, a cada 40 minutos ou 1 hora. Por quê? É aquilo que nós falamos, o maior estímulo para formar o leite materno é a sucção. E a natureza foi bem feita, né? Por isso que a criança, querendo mamar a cada 40 minutos, 1 hora, mais estímulo a mãe vai ter para formar o leite.
Então, muitas mães procuram o pediatra dizendo: eu acho que o meu leite não está sustentando. O meu leite deve estar fraco. Por quê? Porque ele quer mamar toda hora. E aqui faço um parênteses: não existe leite materno fraco. Aliás, o leite materno, ele é o mais ralo, porém o mais forte, tá? Então esse negócio de leite grosso, leite forte, isso aí é tudo lenda, tá? O leite materno é um leite leve, é um leite ralo, principalmente no início da amamentação, nos primeiros dias, que é o colostro, não é? Que é aquela vacina natural que a mãe passa para a criança para dar imunidade para a criança, tá? Mas o leite materno é um leite ralo, né? E de fácil digestão, tá? E é por isso que a criança, quando mama, o leite vai para o estômago e automaticamente já vai para o intestino, porque a digestão é rápida, tá? A digestão sendo rápida, logicamente a criança vai ter fome antes de qualquer horário. Mas a regrinha é: a cada meia hora ou uma hora você tem que dar. E é bom isso aí, por quê? Porque a criança vai estimulando a formar mais o leite materno. E nesta primeira semana, né, a partir desse momento que você já está sabendo que não tem nada de 2 em 2 horas, tá? Você vai dar sempre quando a criança quiser mamar, né? Então nessa primeira semana já dá para saber quanto que a criança recuperou de peso ou quanto que a criança está perdendo de peso. E tem outra coisa: algumas crianças, né, podem sair do berçário um pouquinho amarelada, e nesses primeiros 5, 7 dias é muito bom para que o pediatra veja a intensidade dessa pele amarelada, que a gente chama de icterícia. Então, na primeira semana dá para saber se tem icterícia, se não tem icterícia, quanto de icterícia, se essa icterícia vai ser necessário fazer exame de sangue para ver a dosagem ou não. Enfim, na primeira semana a consulta do seu bebê é fundamental. E outra dica: espirro, soluço e uma tossinha reflexa de vez em quando é muito comum no seu bebê. Então, se começar a dar uns espirros, não pense em resfriado, tá? Lógico, com esse calor que está fazendo, né, muitas casas têm ventilador, tem ar condicionado, mas não tem problema nenhum. O importante é que o jato do ar não vá na criança, tá? Tomando esse cuidado e mantendo, por exemplo, no ar condicionado uma temperatura boa para a criança, não como muitos adultos querem fazer o ar condicionado bom para ele. Nada disso. O ar condicionado tem que ser bom para a criança. Então, numa temperatura de 25 graus, 24 graus, não é? É uma temperatura até aceitável. Agora, nada de 17, 18 graus, 19 graus, que aí você está fazendo o ar condicionado para um adulto, tá? Mas pode usar o ar condicionado, pode usar o ventilador, tomando esse cuidado do jato não ir direto do ar e também a temperatura ser amena para o bebê. E sempre lembrar que o bebê, ele sente um pouquinho mais de frio que nós adultos. Lógico, a cabecinha e o cérebro ainda está totalmente imaturo, então ele não tem o controle térmico, muitas das funções estão totalmente imaturas, tá? Então, lembrar também que as extremidades são frias. Então o pessoal vem com luvinha, vem com meinha, mas é que as extremidades do bebê são frias. Se você quiser colocar luva, se você quiser colocar meinha, tudo bem,
mas só dá uma olhadinha se não está muito quente para colocar luva e para colocar meinha, porque as extremidades naturalmente já são mais frias que o corpo. Aí, você tomando esse cuidado, você já vai ficar mais tranquilo em relação ao espirro, o soluço e a tocinha. Agora vamos voltar ao leite materno. Eu falei que o leite materno é o leite ralo, porque é de fácil digestão. E é por isso que quando você, futura mamãe, estiver dando o leite no peito, você vai ver que a barriguinha do bebê começa a fazer aquele barulho. Você vai sentir isso aí. E logo em seguida, você vai ouvir uma evacuação explosiva. Parece diarreia. Lembrar que no início, as fezes, o cocô do bebê, ela é bem escura, verde bem escura. E à medida que os dias forem passando, a evacuação vai ficando mais amarelada. Uma outra dica: se você está dando só o leite materno, existe um ditado que eu sempre digo, Um ditado que eu sempre digo o seguinte: quando a criança toma só leite do peito, ninguém tem nada que ver com o cocô da criança. Em outras palavras, significa o seguinte: a criança vem fazendo cocô bem amareladinho, num belo dia faz um cocô verde couve, aí a torcida fala: olha, deve ser cólica. Não é, é normal se toma leite do peito. Mas a criança fazia cocô 3, 4 vezes por dia, 5 vezes ao dia, e faz 5 dias que não faz cocô. Volto naquele ditado: se a criança toma só leite do peito, ninguém tem nada que ver com o cocô da criança. Não importa se demora 3 dias para fazer cocô, 4 dias, 5 dias, o importante é que, esperando esses dias, a criança vai fazer o cocô normalmente e depois vai voltar àquela rotina de 3, 4 vezes ao dia. Então, essas alterações, repito, quando a criança só está recebendo o leite materno, isso é normal. E uma grande vantagem para a criança que toma só leite materno, e uma grande vantagem para os pediatras, é que as infecções de intestino, os problemas intestinais de infecção, praticamente o leite materno é um protetor. Por isso, as vantagens do leite materno são inúmeras. Agora, você poderia estar perguntando: olha, eu conheço uma pessoa que a mãe dá fórmula de leite e a criança mama a cada 2, 3 horas, enquanto que a criança que toma leite materno quer mamar a cada 50 minutos, 1 hora. Lógico, é o que eu falei: se o leite materno é o leite mais apropriado para a criança, é um leite de fácil digestão, então, logicamente, o estômago vai ficar mais livre mais rapidamente. Enquanto que se você der fórmula, o leite vai ficar no estômago e vai ficar pesando. Então você faz o quê? Você inibe a fome do bebê, achando que está sustentando. Mas na verdade é o peso do leite que faz a criança demorar um pouco mais para mamar. Agora, dependendo do peso que o seu bebê mostre nesta primeira semana, é que o seu pediatra vai poder dizer se você vai precisar acordar
esse bebê ou não. Regra geral, veja bem, regra geral, não se acorda a criança para tomar leite do peito. Por isso que a gente fala livre demanda. Repito, quem manda é a criança. Se ela quiser mamar cada 1 hora e depois ficar 5 horas dormindo, deixa dormir, contanto que ela esteja ganhando o peso. Tem crianças que no início, tem uma certa dificuldade de ganhar peso. É aí que você tem que ficar muito atento junto com o seu pediatra. Então, quando a criança não está ganhando peso, essa criança precisa ser pesada no mínimo a cada 5 dias. Se o seu bebê não estiver ganhando peso e só for marcado uma consulta para daqui 30 dias, volte para pesar. Se for na unidade básica de saúde, procure a enfermeira e peça para a enfermeira pesar o bebê dentro de 1 semana para ver se ele está ganhando peso ou se está perdendo peso. Se estiver ganhando peso, já ótimo. Mas se estiver perdendo peso, você tem que pesar a cada 5 dias ou a cada 7 dias. É muito importante isso aí. Resumindo, criança não está ganhando peso, você leva no médico na primeira semana, não está ganhando peso, então o pediatra vai orientar para voltar para reexaminar depois de uns 5 dias ou mais uns 7 dias, para ver quanto que foi o balanço do peso, se perdeu ou se ganhou. Dependendo do peso é que a gente vai poder dizer se essa criança pode dormir à vontade ou se você vai ter que acordar essa criança para fazer ela mamar a cada 1 hora, se for o caso. Portanto, gente, a consulta dentro da primeira semana é fundamental. Então, é nesse aspecto que eu chamo a atenção das mamães para que dentro da primeira semana já procure o posto de saúde. Se não conseguir uma consulta no posto, mas então que peça para a enfermeira pesar a criança para ver se o peso da criança está condizente com aquilo que a criança precisa ganhar ou se estiver dentro daquela margem de perda de peso. Por quê? Porque tem mães que falam: olha, nem parece que eu tenho criança, ela é tão boazinha, dorme 8 horas seguidas. Vai ver, a criança não está mamando, está com o reflexo diminuído, justamente pelo fato de ter uma baixa ingesta do leite materno. Aí o que acontece? Aí o açúcar no sangue, a glicemia pode estar muito baixa a ponto do bebê nem ter força para mamar. E é aí que depois de alguns dias que você vai observar que a criança fica largadinha. Portanto, gente, leite materno toda hora para sua criança. Chorou, dá o peito. Sabe por quê? Porque quando a criança chora, principalmente as mães e os pais de primeira viagem, ficam desesperados, tá? A criança chora. A primeira coisa que a torcida fala é cólica. Aí outra torcida fala: não, deve ser dor de ouvido. E alguém chega até para apertar o ouvidinho da criança, aí chora mais por causa do aperto, aí que fala: tá vendo, era dor de ouvido. Nada disso. A criança só sabe fazer o que quando nasce? Chorar, mamar, fazer cocô e fazer xixi, nem dar risada, sabe? Então,
O choro é o comum. Então, se a criança começar a chorar, não precisa ficar desesperado, né? Então tem criança, né, que começa a chorar, o casal fica tão desesperado que não sabe para onde que vai, muitas vezes leva até para o vizinho, porque está chorando demais. Mas calma, tá? Criança chorou, dá o peito. Criança que está chorando, pegou o peito e ficou quietinha, significa que não é dor nenhuma. Por quê? Porque se for cólica, a criança não suga. Se for dor de ouvido, a criança não suga. Então, gente, é ter tranquilidade, é saber que tudo que é da natureza é só não atrapalhar. Deixa por conta da natureza. E tendo o quê? Uma enfermeira do posto de saúde para orientar a sua dúvida. Anota toda a sua dúvida que você tem, para quando você for no médico, no pediatra, ou se for conversar com a enfermagem, você já ter todas as suas dúvidas. Por quê? Muitas vezes você vai na unidade básica de saúde ou no consultório do seu pediatra e você tenta lembrar o que está acontecendo e depois esquece. Aí chega em casa e fala, esqueci de perguntar isso aí, tá? Então anota. É mais fácil, né? Então, todas as dúvidas que você tem, anote, porque é como eu disse logo no início do nosso programa. O primeiro bebê, principalmente no primeiro mês, eu sempre uso uma gíria, eu sempre falo, é pauleira, mas é uma pauleira no bom sentido. É um mês de conhecimento com o bebê, para que a curtição aumente mês a mês. Você tendo uma boa orientação do seu pediatra ou da sua pediatra, você tendo uma boa orientação da unidade básica de saúde, dos postos de saúde, com certeza, se você estiver amamentando a sua criança, você vai ter uma criança sadia e um adulto, um futuro adulto sadio. Portanto, essas dicas são dicas importantes para todos aqueles que vão ser futuras mamães, futuros papais, e se você tiver algum parente ou conhecido que esteja nessa situação, compartilhe esse programa, que eu acredito que vai ser de muita valia e que vai ajudar muito. E só para encerrar, né? No primeiro mês, você mamãe, você papai, se tiver logicamente a avó, né? Se tiver a madrinha para ajudar, essa ajuda sempre é bem-vinda. Por quê? Porque nesse primeiro mês, né, a companhia de alguém para poder te ajudar, para poder orientar, dá um reforço psicológico muito grande. E a mãe, estando com a cabeça bem tranquila, curtindo a alegria do bebê e a criança sugando, sempre que a criança quiser sugar com a frequência como nós falamos, certamente o seu leite do peito vai aumentar e a criança só vai ter o ganho de peso necessário para a criança desenvolver de uma forma bastante sadia. Então, siga essas dicas. Se você gostou, compartilhe e divulgue o nosso Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá. E toda terça-feira nós temos esse encontro marcado e eu despeço contando com a próxima terça-feira da sua audiência. Obrigado e até lá!